Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Uma das parábolas mais conhecidas de Cristo é a parábola dos talentos. Como toda parábola, é uma história, uma comparação que Jesus faz, que transmite uma mensagem espiritual. A parábola dos talentos está no capítulo 25 de São Mateus e começa assim: um homem que, tendo de viajar, reuniu seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, segundo a capacidade de cada um. Depois partiu. O talento era uma medida monetária, uma quantidade de dinheiro. Então, alguns receberam mais, outros receberam menos. O fato é que eles deveriam administrar esses bens. Se nós aplicamos a parábola à nossa vida pessoal, porque esse é o objetivo de Jesus contar essas histórias, vamos perceber que também nós recebemos talentos de Deus. Esse homem da parábola que distribui os seus bens é Deus. Os servos somos nós, né? Somos filhos de Deus. E Deus nos deu muitas coisas, muitos bens. Nos deu o dom da vida, nos deu inteligência, maior ou menor, mas todos somos, né, capazes de pensar, de fazer coisas. A educação que tivemos na família, na escola, para quem tem fé, né, o batismo, a vida cristã. É preciso render os talentos, é isso que nos propõe a parábola. É necessário dar frutos, procurar que esses dons recebidos sejam utilizados de um modo adequado. Na parábola, os 2 primeiros, aquele que recebeu 5, aquele que recebeu 2, souberam trabalhar, investir aquele dinheiro, aplicar o dinheiro no banco e render depois outros talentos, mais frutos, né? Aquele dinheiro, né, desse juros. O terceiro, ao contrário, foi preguiçoso de Jesus. Não fez nada, enterrou o talento. Só não perdeu o talento, depois devolveu o talento para o seu senhor, mas não fez nada com ele. É o que acontece, por exemplo, com um estudante que, podendo ir bem na escola, porque tem inteligência, porque tem tempo para estudar, na pandemia não dá para dizer que não tem tempo, né? E está provavelmente num bom colégio, e tem os pais que incentivam, e tem o clube que talvez participe, que também motiva a fazer bem esse estudo, esse trabalho, a se santificar através dele. Apesar disso, de repente, esse adolescente, esse garoto, essa menina, enterram um talento e ficam, sei lá, jogando boa parte do tempo, só no celular, vendo vídeos, séries. É a preguiça. O que acontece na parábola? Jesus conta mais para frente. Muito tempo depois, o senhor daqueles servos voltou e pediu-lhes contas. O que recebeu 5 talentos aproximou-se e apresentou outros 5. Senhor, disse-lhe, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe seu senhor, muito bem, servo bom e fiel, já que fostes fiel no pouco, eu te confiarei o muito, entra na alegria do teu senhor. E aqui nós vemos algo que a parábola nos transmite que é muito importante para a vida de cada um de nós. Um dia, o dia da nossa morte, estamos no mês de novembro, celebramos o dia de finados, no dia 2, rezamos pelos mortos, pelas almas do purgatório.
E também devemos considerar que um dia Deus vai me chamar e eu terei que prestar contas desses talentos que eu recebi, do que eu fiz com o meu tempo, com a minha vida, se eu fiz o bem ou se fiz o mal. No caso desse homem da parábola, que rendeu os talentos, que cumpriu a sua missão, ele vai para o céu. Muito bem, servo bom e fiel, porque fostes fiel no pouco, eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. O céu é a felicidade sem fim junto de Deus. É algo maravilhoso que devemos desejar, querer acima de tudo. Mas, para receber a vida eterna, para ganhar esse prêmio, né, que nos aguarda, é preciso render os talentos, como fez esse homem, né, cumprindo a sua missão. O outro, que tinha recebido 2 talentos, tinha menos capacidades, menos dons, mas ele rendeu outros 2 e também foi para o céu, também Deus fica contente com ele porque fez o seu melhor. Não aconteceu o mesmo com aquele terceiro que só tinha recebido 1 talento, enterrou o talento e quando Deus vem pedir contas, diz para ele: servo mau e preguiçoso, devias ter levado meu dinheiro ao banco e à minha volta eu receberia com os juros o que é meu. E no caso dele, o juízo é um juízo muito mais severo, muito mais duro. A esse servo inútil, jogai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Podemos pensar, nossa, que coisa terrível, né? Como é possível que Deus permita que um filho vá para o inferno, se condene? É que é uma questão de justiça. Deus é bom, é infinitamente bom, misericordioso e quer que todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas se salvem, diz a Bíblia. Mas Ele não pode nos obrigar a amá-lo. Ele respeita a nossa liberdade. E se, apesar dele me propor, né, uma vida boa, que eu cumpra a minha missão, que eu rendo o meu talento, se eu prefiro enterrar pela preguiça, se eu deixo de cumprir o meu dever, Deus tem que ser justo. Um professor que dê 10 para o aluno que estudou e foi super bem, e para outro que não sabe nada e deixou a prova em branco, seria injusto, não é razoável. Deus também seria injusto se ele, né, não castigasse, né, como professor que reprova, que dá uma nota vermelha, né, aquele que não fez a sua parte. E do que Deus vai nos cobrar? Como será o dia do juízo, né, o dia da nossa morte? Vamos comparecer diante de Deus. Como que é essa cobrança, esse juízo? Deus vai nos perguntar se nós o amamos, se nós cumprimos a tarefa que Ele nos tinha confiado nesse mundo. De algum modo vai nos perguntar se nós fomos santos. São José Maria, o fundador do Opus Dei, ele recebeu de Deus uma luz durante um retiro, uma missão, que era lembrar, recordar que todas as pessoas, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, homens, mulheres, doentes, pessoas em boa saúde, pessoas ricas, pessoas pobres, que todos estão chamados à santidade, que Deus pede a cada um de nós a santidade. Não só o padre, não só eu devo ser santo, não só, sei lá, uma freira, uma irmã, né? Também as pessoas casadas, né? Também, né, uma pessoa que ainda tem uma idade muito pequena, que de repente tem 10 anos, 12 anos, 15 anos, está chamada à santidade. Não pense que é uma teoria isso. Não sei se você ficou sabendo, há pouco tempo atrás, semanas, o Papa Francisco declarou que um menino de 15 anos, que morreu na Itália em 2006, há 14 anos atrás, portanto que viveu, né, no século 21, que esse menino foi santo, ele foi declarado beato. Depois de se estudar toda a vida dele, Deus realizou um milagre por sua intercessão, até de uma criança aqui do Brasil que foi curada de uma doença, né, que não
não tinha cura, que a fazia sofrer muito, e ele foi declarado beato. Chama Carlo Acutis. Se você já viu algum vídeo sobre a vida dele, tem na internet aí, já leu alguma coisa, você deve ter ficado impressionado, porque era um garoto muito normal. Ele gostava de computador, entendia muito da internet. Ele jogava bola, ele tinha muitos amigos, era alegre, um bom aluno. E por que ele foi declarado beato? Por que está no céu? Por que a igreja diz, né, que ele, com 15 anos, teve uma doença grave, uma leucemia, que o fez morrer, né, em poucas semanas? Mas por que ele cumpriu a sua missão e a igreja o declara santo? Porque cumpriu realmente o seu dever. Ele levava muito a sério os estudos. Ele levava Deus a sério, ele ia à missa com frequência, ele rezava o terço todos os dias. Ele se preocupava com seus amigos, aproximava os amigos de Deus, fazia apostolado, evangelizava através da internet, fazendo sites e mandando mensagens. Ele tinha essa preocupação com os pobres, às vezes deixava de gastar consigo mesmo e a mesada que recebia comprava coisas para os pobres. Quando ele morreu no velório, na missa, na igreja, um monte de mendigos foram lá para rezar pela sua alma, para agradecer a Deus pela vida daquele menino, porque ele tinha ajudado muita gente. Isso foi santo na vida diária, né? De modo que você também pode ser santo, ser santa. E no que consiste a santidade? Tem um ponto do livro Caminho, onde São José Maria escreveu assim: queres de verdade ser santo? Cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, está no que fazes. É o número 815, que é muito simples, muito claro em relação ao caminho da santidade. Na parábola dos talentos, nós vemos que o que Deus pedia àqueles homens, aos seus filhos, né, que receberam os talentos, era que trabalhasse, que aproveitassem o tempo, que cumprisse a sua missão. É o que fala São José Maria: cumpre o pequeno dever de cada momento. Faz o que deves, é a primeira parte. O que eu devo fazer? Na hora de estudar, de assistir uma aula, estudar. Fazer a lição, prestar atenção na aula. Na hora de brincar, muito bem, brincar. Na hora de comer, comer. Na hora de rezar, rezar. Quando é para ir à missa, ir à missa. Se é para ir para a cama, dormir, dormir. Se naquele momento meu dever é ajudar minha mãe, meu pai, uma outra pessoa, pois vou ajudar. Quer dizer, cumpre o pequeno dever, faz o que deves. Mas depois tem a segunda parte: está no que fazes. Presta atenção à aula, se concentra, desliga o celular, põe no modo avião, não fica distraído, não fica lá vendo vídeo no YouTube junto com a aula, não tem sentido. Reza com amor, com fé, né? Está no que faz. Eu estou falando com Deus. Quer dizer, eu quero conversar com meu Pai Deus, eu quero amá-lo, adorá-lo, agradecê-lo, de modo que na hora da oração eu estou naquilo, na missa, eu estou prestando atenção, estou procurando viver a missa, participar da missa. Depois, cumprir os outros deveres, né? Colocando boa vontade, colocando o coração, fazendo com alegria, né? Está no que fazes. Poxa, eu estou lá almoçando com os meus pais, com minha família, estou lá fazendo uma tarefa em casa, fazer com boa vontade, né? Para estar com os outros, né? Interessar-se pelas pessoas. Isso é a santidade. Só que isso exige luta. Falava sempre o São José Maria: santidade é sinônimo de luta. Por quê? Porque nós temos preguiça, como servo da parábola, porque nós somos egoístas, então eu tenho que combater, eu tenho que lutar, enfrentar essas minhas más inclinações, para poder imitar Jesus Cristo. Santidade é ter uma vida semelhante à vida de Cristo. E Jesus, diz o Evangelho, fez tudo bem feito.
procurou sempre agradar o Pai do céu. Nós queremos também, né, viver assim, fazer tudo bem feito, fazer tudo com amor. Então, para terminar, pense em algum propósito, alguma meta para a sua vida. Tem 3 aspectos centrais da nossa vida e que fazem parte da santidade. Primeiro, a oração, tempo para Deus. Jesus rezava, nós também precisamos rezar, precisamos da oração, fazer silêncio, conversar com Deus, fazer um exame de consciência à noite, antes de deitar, ir à missa, pelo menos aos domingos, me confessar com frequência, tudo isso é essa vida de oração, essa vida de união com Deus. Depois todos temos um estudo ou trabalhamos, pois vou fazer isso bem feito, como Jesus, cumprir o meu dever, dar o meu melhor. Se eu posso tirar 10 na prova, não vou me contentar em tirar 6, 7. Não, eu vou fazer o melhor, porque é para Deus esse estudo, eu ofereço para Deus. E depois procurar praticar o mandamento do amor, a caridade. Precisa ter carinho com as pessoas, seja amável, carinhoso com os seus pais, com os seus irmãos, tem interesse na vida deles, se preocupa, ajuda, e os seus amigos, faz como o Carlo Acuti, aproxima os seus amigos de Deus, isso é santidade. O resultado disso é alegria. Quando nós lutamos para ser santos e cumprimos a vontade de Deus, ficamos contentes, a nossa vida dá muito fruto. Então vamos terminar lembrando, olha, que a santidade não depende só da nossa força, nossa boa vontade, da nossa luta. Antes de tudo depende de Deus, da graça de Deus. E por isso precisamos da confissão, da graça do sacramento da confissão, precisamos da comunhão, da Eucaristia, precisamos da oração, rezar, pedir ajuda a Deus e a Nossa Senhora. Pois então peçamos agora, no nosso coração, Mãe, falando com a nossa Mãe do céu, Mãe, nos ajude a querer ser santos, a lutar para cumprir a nossa missão aqui na terra e assim a ganhar depois, no dia da nossa morte, o céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.